Em meio à vastidão do agreste paraibano, minha Fiorino Motorhome ganha novos caminhos, traçando rotas por terras secas, serras encantadas e cidades cheias de histórias. Nessa jornada passei por Campina Grande e depois segui para Cabaceiras, conhecida como a Hollywood nordestina, cenário de tantos filmes e guardiã de paisagens áridas que me parecem pinturas vivas. De lá subi a serra e me deixei levar pelo clima ameno e o charme colonial de areia, onde o tempo parece andar mais devagar. E finalizei em Bananeiras, entre montanhas e casarões antigos, descobrindo um pedaço da Paraíba que poucos imaginam existir. Bom, como eu quero fugir da chuva, então eu tenho que ir para Agreste, né? Para Agreste Paraibana. E vou para um lugar que é garantido que vai ter sol, que é no interior do estado, né? Então para lá eu tô indo e vou decidindo no caminho. Eu vou até Campina Grande, aí depois eu vejo o que eu faço. Cara, essa estrada é um retão eterno. Faz um tempão que eu tô nessa reta. E a estrada é muito boa, toda duplicada. Entrei aqui numa cidadezinha bem aleatória que chama Riacho de Bacamarte. E parece que a cidadezinha tá meio que em reforma, né? Tem várias construções aí. E aqui é a igreja, ó. E aqui no meio da cidadezinha tá essa construção, ó. Não sei o que estão fazendo aqui, estão reformando talvez. Mas tem uns casarões antigos, olha só. Mas é isso. Entrei mesmo de curioso. E porque fica bem na beira da rodovia que eu tava passando. E falta só meia hora para chegar em Campina Grande. Cheguei em Campina Grande. Parei o carro aqui para esticar as pernas, porque foi aí mais de 2 horas de viagem, quase 3 horas eu acho de viagem. E agora eu parei o carro aqui no lado de um parque, que chama Parque da Criança, e que tem um lago enorme bem na frente. E eu parei aqui no Parque do Povo, que esse lugar aqui é onde acontece São João daqui de Campina Grande, que é considerado, né, um dos maiores São João do mundo. É que dizem que em Pernambuco tem o maior São João também, que é de Caruaru, né? Agora não sei qual que é maior, né? Diz aí no comentário o que você acha. Eu tava sentado comendo uma pamonha agora há pouco e conheci um cara que me falou que eu tenho que conhecer Cabaceiras, que é legal lá, e aí eu tô dirigindo pra lá agora. É 1 hora de viagem.
Passei por uma pequena vila que chama Catolé. Comprei água, que aqui tem que se hidratar, hein? Tá esquentando. Parei aqui na beira da estrada, dá uma olhada nessa vegetação aqui, muito interessante. Então tem uma plantação aqui de cactos. Só não sei qual tipo de cactus que é esse, mas então eles devem comer o cactus, talvez, ou a fruta do cactus. E o que me impressiona é isso, ó, o silêncio, cara. É muito silencioso aqui. Não tem nenhum carro, não tem nenhuma pessoa. Só ouço o barulho dos pássaros. E do vento, que tá muito gostoso. A estrada tá passando agora num lugar cheio de rochas enormes, cara. Muito legal aqui. E cheguei em Cabaceiras, em pleno agreste paraibano. E logo ali na entrada já dizia que é a Hollywood nordestina. E lá fica o letreiro, ó, Hollywood nordestina. E cheguei aqui no centrinho de Cabaceiros. Lá na frente dá pra ver que tem uma igrejinha azul. E essa é Cabaceiras. Vou rodar um pouco a cidade aqui pra dar uma olhada. E aqui tô passando uma pracinha bem bonitinha, toda colorida. Muitos bodes, hein? Bode pra tudo que é lado aqui, de estátua de bode.
E é isso, estacionei a Fioretta aqui do lado da praça. E vou ficar hoje à noite aqui mesmo. Só não sei como vou tomar banho, né? Aqui na praça tem umas cabaças gigantes. E é por isso que é o nome da cidade, né? E mais bode, olha lá. E a razão de Cabaceiras ser tão turístico assim é porque aqui já foi cenário de mais de 50 filmes brasileiros. Então essa cidade aqui é bem conhecida como a Hollywood nordestina. Aqui já foi gravado filmes como Alta Compadecida, Cangaço Novo e muitos outros, né? Tava caminhando aqui pela cidade e passei na frente de uma pousada. E aí pensei, vou dar uma olhada, ver como que é e quanto que é. Aí eu gostei do quarto, apenas R$100 a diária, preço justo, e decidi fazer o check-in. Agora tô indo ali buscar a Fioretta para estacionar ali na frente. Não tem como eu pagar pousada todo dia, né? Mas de vez em quando eu me dou esse luxo. Aproveitar aqui hoje que não teria como tomar banho, né? E estou aqui novamente caminhando por essa linda praça aqui de Cabaceiras. E dá para notar que essa parte aqui da cidade, ela é mais assim que um cenário, né? Dá para ver que ela foi meio que planejada para ser um cenário. Aí, agora a Fioretta também faz parte de um filme, ó. Estacionada bem na frente da padaria do Alta Compadecida. Bem ali, ó, foi a padaria do filme. Ah não, aqui que é a padaria. Me enganei. Isso tudo aqui é cenário. Olha lá. Ah, que engraçado. Isso tudo aqui, eles mantêm aqui, qualquer um pode entrar, ó. Bom, só tem essa parte aqui também, né? Porque no filme eles andam em vários quartos, né? Tem várias salas. Então significa que é só o lado de fora, eu acho, que eles faziam, né? Ou talvez só essa parte aqui, mas... não sei. Só sei que foi assim. E aqui tem um caramelo.
Aqui fica a padaria e logo ali atrás, ó, fica a igreja. Aí tem mais umas casinhas pra cá. Ó, aqui dá pra ver que a maioria dessas casas tem pessoas que moram aqui, né? Mas algumas parece que é mesmo só cenário, tipo aquela ali e aquela. Tem umas muito pequenininhas, tipo, olha só. As casinhas bem pequenas. E eu acho que essa aqui é a igreja do filme Alto da Compadecida. E aqui tem um armazém, ó. Da série Maria Bonita, que é a última produção feita aqui em Cabaceiras. É uma produção bem recente, né? E inclusive ela já foi lançada agora dia 4 de abril. E esse cenário, como você pode ver, ficou mais como mais um ponto turístico, mais um ponto de visitação para nossa cidade, que é um armazém secos e molhados, que relembra um pouco, né, a década de 30, que tinha muitos armazéns da década de a Maria Bonita. Quando ela andava, ela sempre visitava esses armazéns secos e molhados. E aqui, como eu falei, ficou esse ponto turístico. Você pode ficar aproveitar, seja bem-vindo a Hollywood. Eles fizeram todo esse envelhecimento daqui das paredes, o piso foi colocado, todos os objetos, foi eles da produção de arte deles mesmo, que fizeram esse cenário. Que legal. Também eles fizeram todo o envelhecimento das fachadas, das casas, mostrando como eram as melancias antigamente. As melancias eram assim antigamente? Era. Que era compridona, né? Hoje em dia é só redonda. As melancias mais redondas. As coisas que eram vendidas ao quilo, que era as coisas que eram pesadas, os remédios medicinal. Aqui vendia tudo, né? Era, que eram os armazéns secos e molhados, que você encontrava de tudo. O lampião, o candeeiro também. Os pavios do candeeiro, esse de algodão aí. Ah, os pavios aqui, né? É. O candeeiro é esse objeto de ferro, mais em cima. Qual? Aquele ali? Mais pra cima, mais pra cima. Aí. Ah, ali? Esse ali, sim. O candeeiro é o chamado candeeiro. E no Nordeste, aqui na zona rural, era um objeto que era mais utilizado quando não tinha chegado a energia. Ah, pra fazer fogo, né? Era. O pessoal que morava na zona rural usava... E usava esse pavio aqui, né? Colocava o querosene e aí ficava a noite toda acesa. Ele cheinho, ficava a noite toda acesa, se fosse possível. E aí temos os produtos que normalmente se vendiam na época, né? É, os enlatados. Os enlatados. Esses aí é umas réplicas, né? Que eles conseguem imprimir o rótulo e ele faz uma réplica. Então, normalmente café, tomate, né? Polpa de tomate. Amido de milho. Anchova. Anchova enlatada. Café de novo. Amido de milho, é verdade. Aí tem a plaquinha 50 réis, que era no 50 réis. Era no tempo do réis. Então, esse cenário aí do armazém, na verdade, é do filme, o novo filme da Maria Bonita, né? E ali temos a cafeteria. E aqui temos a igreja, ó. Eu acho que essa é a igreja do Alto Compadecido, né? Só não era essa cor. Vamos ler aqui, tá escrito, eu acho. É verdade. Você se encontra na igreja mais famosa do Brasil. A Igreja do Alto da Compadecida.
Paraíba tá de parabéns com esses asfaltos daqui. Eu acho que aqui na Paraíba tá sendo as melhores estradas que eu passei aqui no Nordeste. O estado que mais tem estradas asfaltadas e em boas condições. Até mesmo as estradas secundárias têm asfalto aqui, né? E bons asfaltos. Passando por uma pequena vila que se chama Arruda. Cheguei agora na cidade de Pocinhos. Já almocei aqui em Pocinhos e agora vou seguir viagem. E a região aqui parece ser bem arborizada. Tô passando aqui no meio de uma floresta, cara. Muito bonito por aqui, muito verde. E eu parei o carro aqui no município de Areia. É um município que tem mais ou menos 10 mil habitantes e é uma região metropolitana de Esperança, né? Aí eu parei aqui na parte histórica e dá pra ver que é bem histórica mesmo, porque é uma cidade fundada em 1915. Então tem 110 anos, cara, tem muita história e dá pra ver muito dessa história na arquitetura, né? Tem muito desses casarões antigos, igrejinhas antigas, né? Dá pra ver lá no fundo dessa rua que tem um colégio também, que é o Colégio Santa Rita. A arquitetura desse colégio é antiga também. É legal como eles pintam as casinhas antigas, né? Cada uma de uma cor, fica tudo colorido, pra dar um aspecto mais positivo, né? As cores sempre dão alegria, né? E aqui estou andando pela parte histórica, né, de Areia. Um município que fica no alto de um morro. Tem uma serra em volta. Bem natureza aqui. Bem natureza e histórico, né? Dá pra ver na arquitetura. Ó, esse prédio antigo aqui é a Câmara Municipal. Olha que interessante a arquitetura. Andei até a outra extremidade da cidade, onde tem uma pracinha aqui, com uma igreja antiga. E eu acho que é uma escola bem aqui na frente. Escola técnica.
E lá está a Fioretta, esperando para continuarmos a viagem. Agora estou passando por Arara. Estou chegando agora em Bananeiras. Já cheguei numa colina aqui na estrada que já dá pra ver lá do outro lado do vale a cidade de Bananeiras. Fioretta tá ali, estacionada na praça de Bananeiras. Essa praça que tá já decorada para Páscoa. Tá bem colorido, né? Olha só que legal. E lá em cima já dá pra ver, ó, as torres da igreja. E aqui temos as bananas. As bananas de Bananeiras. E agora estou caminhando até o alto, que tem a igreja de Nossa Senhora do Livramento. E tem, de certo, uma vista mais geral assim da cidade, dali de cima. E daqui já dá pra ver que o lugar é bem colorido, né? É, a vista daqui de cima, com essa luz que tá agora, tá linda. Uau, essa igreja aqui é enorme, cara. E ela fica aqui bem no alto. Tem esse pequeno prédio aqui do lado da igreja. Interessante também.